Olá, amigos, bem-vindos a mais um podcast elaborado para a edificação da sua comunhão com Deus e o exercício da sua fé. Quero meditar com vocês um único versículo das Escrituras Sagradas que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 5 e no versículo 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, explorando as entrelinhas desse versículo, se observa claramente que o ponto central da interpretação trata-se da justificação, da justiça de Deus aplicada para toda raça humana. O apóstolo Paulo está querendo deixar bem claro que a justiça de Deus é a solução da queda que aconteceu lá atrás, lá no Éden, que é um assunto que é bem corriqueiro no meio da sociedade, no meio da humanidade, que todos conhecem o que aconteceu lá, a queda do homem, certo? Lá no Éden, e que foi multiplicada para toda a raça humana. Todos nós estávamos condenados a viver eternamente separados de Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, providenciou a solução definitiva, colocando o seu próprio Filho, Jesus Cristo, como sendo o advogado e o pagador desta dívida diante de Deus. A sua morte na cruz operou a justiça de Deus. A palavra justificação empregada pelo apóstolo nesse versículo refere a um conjunto de argumentos que não são apresentados por alguém em relação à sua defesa própria ou de outra pessoa. Trata-se de uma fundamentação explicativa que liberta a condição de um pecador, voltando ao estado de inocência, voltando àquele estado de originalidade pelo qual foi criado. A fé é um meio designado por Deus, que uma vez associada ao sacrifício realizado por Jesus Cristo na cruz, satisfez plenamente na colocação, junto à pena que nos fora imposta pela prática dos pecados cometidos. Todos nós estamos envolvidos nisto. Não há quem fique de fora, que não fique debaixo dessa condição de condenação pelo fato de estarmos debaixo do pecado. Trata-se exatamente aqui de um justo morrendo por um injusto. Jesus Cristo é o mediador, ou melhor, o único mediador. Ele é aquele que se interpôs no enfrentamento dessa causa para livrar a humanidade da condenação do inferno. Esse era o nosso destino. Essa era a nossa condição final merecida. Todos nós estávamos destinados a uma prisão eterna de sofrimento eterno. Deus resolveu, pelo seu enorme amor, resolveu justificar todos condenados, colocando o seu próprio Filho na condição de pagar essa dívida. Que todos nós estávamos destinados no final de nossos dias
A crucificação do Filho de Deus é um ato de pagamento dessa cédula condenatória do nosso destino final ao inferno. Nossa condenação foi pregada na cruz através da morte do Filho de Deus. Ele cravou no seu corpo os nossos pecados e deixou-se enfermar por nossa causa. Isso é o que eu chamo de uma tremenda sublimidade da manifestação do amor divino destinada a toda a humanidade, cuja participação é consignada, atribuída, declarada através da fé. Sem fé, não há como participar da salvação de Deus. A salvação da nossa condenação eterna foi construída e elaborada pura e exclusivamente por Deus. Nenhum homem tem a mínima condição de salvar a sua própria alma e livrar-se dessa condenação eterna, ou fazer alguma elaboração inteligente para que possa escapar por si mesmo dessa condenação, exceto através de uma providência imposta pelo próprio Deus. É Deus que providencia a salvação. Foi Deus que amou primeiro. Foi Ele que se estendeu, que mandou o seu Filho a fim de que pudéssemos ser salvos por Ele. Veja o que o profeta Isaías enxergou acerca da justificação que Deus iria colocar para os pecadores muitos e muitos anos atrás, antes mesmo de Jesus Cristo vir. Ele escreveu: a verdade, porém, é esta: Ele foi ferido por nossos pecados, seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Isto está escrito lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 5 e versículo 6. Eu vou pedir a você que está me ouvindo, que você confira isso, pegue sua Bíblia e confira, Isaías 53, versículos 5 e 6. Esse é o tratamento exclusivo de Deus para toda a humanidade. Então, a morte do Filho de Deus foi o pagamento do destino da nossa condenação eterna. Isto satisfez plenamente a Deus. A nossa fé no conjunto de argumentações, dessas argumentações, liberta-nos da morte eterna. O Evangelho de Jesus trata da nossa defesa elaborada por Deus, cuja finalidade é de compreendermos como a justiça de Deus foi verdadeiramente aplicada. A argumentação contida nos evangelhos é a fundamentação de como ocorreu todo o processo. Por isso que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. Isto é o selo da garantia da vida eterna. Ressuscitando o seu Filho dos mortos. Deus fez isso. Ele foi o primeiro e os que creem em Jesus serão ressuscitados também. Esta é a promessa. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a esperança, a nossa esperança de uma glória futura. Jesus é a única
esperança da nossa salvação eterna. Você e eu precisamos conhecer a nossa salvação através dos evangelhos. Como essa salvação se processa no nosso dia a dia. Esse conhecimento servirá de base no fundamento da aplicação da minha e da sua fé. Foi Deus quem trouxe a justiça para você. A justiça de Deus é Jesus. A sua fé consiste em apropriar-se dessa justiça. Aí você será justificado mediante a sua fé. Aquilo que o apóstolo está falando. Sendo assim, tenha certeza que a sua paz com Deus, que antes era interrompida pelos seus pecados, será restabelecida. Acredite nisso. Acredite nos evangelhos. Acredite nos escritos que foram deixados pelos apóstolos, para que nós possamos apoiar a nossa fé num fundamento firme e inabalável. Que o Senhor possa guardar a sua mente e o seu coração exclusivamente nele, em Jesus. Que o Senhor possa lhe abençoar, em nome de Jesus Cristo.